Glória a Deus. É isso aí, nem dá uma chacoalhada, não sei, que aí você pega firme. Muito bem, queridos. Vamos agora para o momento da palavra do Senhor. Quero mais uma vez falar com vocês sobre as ofertas, sobre as coletas na obra de Deus, para você que quer ajudar a live continuar no ar. Vocês veem que os hinos ainda estão dando umas travadas, a gente precisa melhorar o computador para ele ter mais memória, para ele não ficar travando, para ter uma live de mais qualidade. Tem bastante coisa para fazer. Então, você que tem desejo de ajudar, tem desejo de contribuir, aqui estão os nossos dados bancários. Para ofertar no Pix, é o contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. Ou o número do nosso telefone, do nosso zap, que é o 011 9 1488 3827. 1488 3827. Os dados estão aqui e eles ficam passando também no rodapé aqui embaixo. É o Banco Itaú, agência 1268, conta corrente 98 510, dígito 6, em nome da Hora da Bênção. Faz sua parte, dê seu dízimo, dê a sua contribuição e que o Senhor possa te retribuir com muitas bênçãos e que a gente consiga melhorar a qualidade da live, consiga fazer o isolamento acústico aqui, ainda precisa, para ter mais qualidade de áudio. Ajuda. E o nome de Deus será glorificado. Posso contar com vocês? Com quem eu posso contar aí, manda um glória a Deus. O que Deus preparar vai ser bem-vindo. E o Senhor te retribuirá, tá bom? Com quem nós pudermos contar aqui, manda um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Vamos agradecer as ofertas, irmãos. Eterno Deus, graça nós te damos, porque até aqui o Senhor nos trouxe. E nós cremos por fé que o Senhor vai nos levar até o fim dos nossos dias. Em nome de Jesus, recebe no céu as ofertas do teu povo, que tem feito em prol da tua obra, que tem, Senhor, abençoado, para que nós alcancemos mais vidas. O Senhor é poderoso, o Senhor é santo e cheio de misericórdia. E eu tenho certeza que o Senhor há de retribuir em muitas bênçãos. Repreende o devorador, repreende a miséria, repreende tudo que não presta da vida dessa igreja. E nós vamos glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus que abençoe muito, viu? Muitão mesmo vocês, de todo o coração. Vamos ler a palavra de Deus. Conhecidíssima. Estava orando em casa antes de sair para a live. Cheguei aqui, vim um pouco mais tarde, era umas 6 horas já. E trabalhei de casa. E o Senhor trouxe essa palavra do Evangelho de Mateus, no capítulo 25. A parábola das 10 virgens. Vamos ler até onde o Espírito Santo nos guiar. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui. Amém. Graça nós te damos pela leitura do texto da tua palavra, essa mensagem tão importante sobre a prudência, sobre a vigilância. Agora, continua falando com as nossas almas e trazendo a nós o esclarecimento, o entendimento da tua palavra. E que não falte a luz de Jesus sobre a nossa vida. E nós vamos te glorificar. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.
Prezada igreja de Deus. Foi uma coisa muito engraçada. A inspiração, enfim, a revelação dessa palavra. Ou seja, esse toque de Deus para trazer essa palavra. Eu tinha que assinar os documentos do serviço, e como eu trabalhei de casa, as impressoras estão aqui no escritório, não tem casa, porque senão a Helena faz uma bagunça, né? E até, porque nós moramos em apartamento, a irmã Dani me põe para fora com impressora e tudo. Aí, nossa, tem que logo assinar uma pilha de documentos assim, ó. Tinha que assinar para mandar para o jurídico. Aí, peguei minhas coisas, peguei notebook, mas cheguei mais cedo para o escritório, porque assim eu já preparo tudo isso e já fico para live, já arrumo umas coisas aqui. Tinha chegado um carregador que eu comprei no Mercado Livre, umas coisinhas do dia a dia que eu fico sempre arrumando. Vendo essa lâmpada que esquenta, que sua. Mas se apagar fica muito escuro. Saí, fui e chamei o elevador. Eu moro no 26º andar, né? Até que ele chega, leva um dia. Quando ele estava no meio do caminho, lá pro 13º, 14º andar, eu lembrei e falei, meu Deus do céu, não orei. Aí voltei correndo, encostei a porta, ajoelhei no sofá, falei, Senhor, mas foi uma oração assim, ó, sabe aquela oração? A mesma de ontem, amém. Não adianta mentir pros irmãos. Aí dobrei meu joelho e disse, Senhor, perdoa, eu estou atrasado, mas está minha vida nas tuas mãos, abençoa essa live, fala com a nossa alma, e que nós sejamos como as virgens prudentes, que tenhamos o azeite na nossa lâmpada. Aí o Senhor visitou meu coração. Glória o nome do Senhor. E o Senhor disse, essa palavra, meu servo, Alamaia, essa palavra, fala para o meu povo, que eu estou enchendo a botija, que eu estou enchendo a lamparina da minha igreja do azeite espiritual. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor está, irmãos, essa noite, derramando do seu azeite espiritual, para que a lâmpada, a chama da fé, não se apague na vida da igreja de Deus. Todas essas mulheres foram niveladas por alguns fatos em comum. Todas eram mulheres, eram as virgens, estavam indo ao encontro do esposo, todas levaram a lamparina, todas tinham algum azeite, seja reserva ou que estava em uso, todas tosquenejaram, todas dormiram, mas quando o esposo chamou, só metade tinha azeite para continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Então, os irmãos veem que um pequeno detalhe, uma pequena diferença, interfere em todo o processo. Não adianta você fazer 99%, 99,9%. Você tem que fazer 100% daquilo que Deus te manda. Não adianta você crer 99,99%. Tem que ser 100%. E o Senhor te diz essa noite, crê inteiramente e você verá a glória de Deus. Tem que crer inteiramente, totalmente no Senhor. Totalmente no Senhor. Totalmente no nosso grande e poderoso Deus, se entregar a Ele, deixar o seu coração entregue nas suas santas mãos, deixar a sua vida entregue nas suas mãos, que o Senhor possa falar com a tua alma, que o Senhor possa falar com a tua vida, e você dizer, Senhor, eu estou aqui, entregue diante de ti, esperando que o Senhor me encha do azeite espiritual. Irmão, o Senhor está derramando agora um azeite espiritual, irmãos. O Senhor está derramando agora uma glória espiritual sobre a vida da igreja. A lâmpada da tua fé está quase se apagando, mas o Senhor te diz, não deixa apagar, porque o esposo está às portas, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós estão preocupados? Todos nós estamos preocupados se teremos o que comer, se teremos o que vestir, se teremos um trabalho. Outros casam-se, outros dão em casamento, mas o Senhor te diz, preocupa-te com a salvação da tua alma, pois aqui ainda é bom, mas lá no céu é muito mais maravilhoso. Glória a Deus nas alturas. O que Deus tem derramado para nós, irmãos, através dessas lives, suplanta dinheiro, suplanta fama, suplanta, enfim, a vaidade humana.
Vamos combinar que está aqui num escritório humilde, com tudo improvisado, não é fama para ninguém, mas a palavra, aquela que vem do coração de Deus para nós, essa sim, irmão, é uma espada afiada de 2 fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e essa palavra, essa espada, glória o nome do Senhor, está entrando, está penetrando no teu ser, na tua alma, na divisão da alma e do espírito, da tua consciência, glória o nome do Senhor, e essa glória está sendo derramada sobre a tua vida, e o azeite da tua lamparina, da tua lâmpada, está sendo completo, está sendo cheio, e toda vez que você se sentir vazio, venha aos pés do Senhor, Ele te encherá. Toda vez que você se sentir enfraquecido, venha aos pés do Mestre, bem correndinho, e Ele te encherá. Venha aos pés do Todo-Poderoso e diz, Senhor, enche-me pela tua palavra. E o Senhor te diz, encher-te-ei com as coisas celestiais. Glória a Deus nas alturas. E aí, irmãos, tem uma outra passagem, uma outra informação importante aqui. Elas se viram sem azeite e pediram para as outras, dá-nos do nosso azeite. E as outras disseram, já eram prudentes, elas já eram sábias. Disseram, olha, não seja o caso que falte a nós e a vós. Se eu te der, também vou ficar sem. Vai onde vende e compra. Cuidado, irmão, com quem você carrega nas suas costas. Seja na vida espiritual, seja na vida material. Ajudar é maravilhoso, é cristão, é caridoso. Mas fazer a parte da outra pessoa nunca vai trazer benefício. Uma coisa é dar o peixe, outra coisa é ensinar a pescar. Em todos os sentidos da tua vida. Se você tem um filho que tem 40 anos, está dentro da tua casa, jogando videogame com gaiola de passarinho para cima e para baixo, e você diz, eu preciso ajudar ele, você não está ajudando. Você está desgraçando a vida dele. Porque você não vai ser eterna, você não vai ser eterno, e amanhã, quando você descer no seio da terra, o que vai ser dele, o que vai ser dela? Irmão, na vida material, na vida espiritual, em tudo. Tem irmã que carrega o marido nas costas espiritualmente, ou irmão que carrega a mulher nas costas, ou pai que carrega o filho, ou filho. Não, irmão, as pessoas oram uma pelas outras. O Senhor diz na sua palavra, orai uns pelos outros, não uns para os outros. Vai dormir, irmão Rodrigo, que eu vou ficar orando para você. Não, irmão, isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor, irmão. Bendito seja Deus. O Senhor deixou bem claro na sua palavra, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Tem que vir até o Senhor, não tem outro caminho. Deus não é garçom que você levanta a mão e ele vem te servir. Você vai até os pés dele. A mulher que tinha o fluxo de sangue não mandou um WhatsApp para Jesus dizendo, vem aqui na minha casa que eu estou doente. O paralítico do tanque de Betesda também não, irmão. Foi carregado até lá. Vai até os pés do mestre. E aquele que vem até ti, querendo te sugar, diz, vai aos pés do mestre. E eu vejo que a Irmandade tem aprendido isso. Porque a gente vê aqui nos comentários, irmão, me ajuda em oração. Glória a Deus. Ajudar em oração uns aos outros. Mas não você dizer, olha, vai lá e fica orando para mim, que eu vou ver o que eu... Não, irmão. Isso não vem de Deus para os nossos corações. Isso não vem do Senhor para nós. A bênção de Deus, ela é mútua, ela é alcançada 2, 4, 6, 40 mãos. E é isso que Deus quer pôr no teu coração, essa certeza de que a tua lâmpada não se apagará, em nome de Jesus, tua lâmpada não se apagará, irmã. E os irmãos vejam bem, se numa casa tiver 10 lamparinas, e 9 se apagar, vai ficar uma acesa. A casa não vai ficar clara como estava, mas continua tendo luz lá. Quem passar de longe vai falar, tá meio fraquinha aquela casa, mas tem luz lá. Entende isso, irmão? Entende isso, irmã? Não importa a lâmpada de quem se apagou, não importa a lâmpada de quem quer que seja que tenha se apagado, a tua está acesa, então fala aqui na live, a minha lâmpada... A minha lâmpada está acesa. Irmão Rodrigo, mas crente vai no carnaval? Não é essa a pergunta.
A pergunta é, você vai? Irmão Rodrigo, mas pode fazer? Não é essa a pergunta. Você faz? A tua lâmpada está acesa? Bendito seja o nome do Senhor, e pode ter certeza, o teu azeite não serve para a lâmpada do teu irmão. A cada um Deus dá uma porção, e hoje o Senhor te diz por essa palavra, eu quero saber se a tua lâmpada está acesa. Porque se ela não tiver, eu te derramo do meu azeite em nome de Jesus. Eu te derramo da minha graça em nome de Jesus. Hoje eu quero dar uma ordem para a igreja. Quantas lâmpadas acesas tem aí, irmãos? Quantas lamparinas tem acesa? Ou você está tirando o vidro da tua lamparina e usando a chama dela para tocar fogo em algum lugar? Muitos. Lembremos-nos do fariseu e do publicano. Vocês lembram dessa passagem? O fariseu chegou, irmãos queridos, até diante do altar, e o publicano também, e o fariseu disse, Senhor, graças te dou, que não sou como esse publicano, dou meu dízimo de tudo quanto faço, oro 3 vezes ao dia, estou diante de ti. Esse homem aí é cheio de defeito. Veja só. E o publicano, sem nem levantar a cabeça, batia no peito, e sem olhar para cima, dizia, Senhor, perdoa que eu sou pecador. E a palavra diz que ele desceu justificado e não aquele. Porque qualquer um que assim mesmo exaltar será abatido, e aquele que se humilha, Deus exalta. Irmão, bem-aventurado você, irmã, que está passando alguma humilhação, que está passando alguma perseguição, Deus te exaltará. Oh, irmãos, glória o nome do Senhor por esta palavra. Deus levantará a tua cabeça, Deus fará a tua lamparina estar acesa, ainda que a luz da tua casa esteja fraca, a tua lâmpada está acesa, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Quero saber quem está com a lâmpada acesa para ajudar a obra, quem está com a lâmpada acesa para orar, quem está com a lâmpada acesa para vir ceiar, quem está com a lâmpada acesa para buscar o Senhor. Vocês sabem a missão que Deus me deu, e eu não carrego ninguém nas costas porque eu não aguento nem comigo. Nós temos que caminhar junto, nós temos que lutar junto. Ah, irmão, eu não consigo porque é longe. Ah, irmão, eu não consigo porque eu não tenho força. Mas para ir para uma festa consegue, para ir para um shopping consegue, para falar mal da vida dos outros consegue, mas para orar não consegue. Recebe a luz de Deus na tua vida e vira crente em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. E para de arrumar desculpa para deixar de servir a Deus. O esposo vai chegar, tua lâmpada está acesa, irmão. Tua lâmpada está acesa, irmã? Te pergunto, mestre, cadê que vocês não estão respondendo? Se fizer um canal aqui de fofoca, principalmente para falar mal da CCB, empresta de gente, para meter pau em ancião, para meter pau na igreja. Irmão, cuida da tua vida, da tua alma, enche a tua lamparina de azeite, porque quando o mestre vier, você vai levantá-la bem alto em cima da tua cabeça e dizer, eis-me aqui, Senhor. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, estou pregando o que Deus está mandando, que minhas costas cheias de marca das chibatadas, vocês veem aí o que a gente passa, para chegar aqui, para ficar passando pano. Não, irmão, a palavra é essa, Senhor te diz, eu quero a minha igreja com a lâmpada acesa, não falta a palavra, falta, nós não estamos aqui toda noite, então o Senhor te diz, eu quero a tua lâmpada acesa. Tá bom? Nenhuma igreja presta para você, nós estamos fazendo live todo dia. A igreja está indo dentro da tua casa. O que você vai fazer agora para fugir da presença de Deus? Qual é a tua desculpa agora para não ir diante do Senhor? Qual é? O que você vai fazer? Em quem você vai colocar culpa? No Bolsonaro? No Lula? No tempo? No trabalho? Na igreja? Ou em Deus? O Senhor te diz, eu quero você preparado, eu quero você preparada para toda boa obra na terra. Porque se você chegar depois que a porta fechar, você não entra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tem um crente aí para dar glória a Deus por essa palavra? Se não tiver bom, irmão, tem live aí que não acaba mais, vai assistir. Vai ver live de sertanejo, vai ver live de porcaria, vai ver novela.
Mas a palavra da vida eterna é essa aqui, ó, em nome de Jesus. E o Senhor te diz, eu quero te abençoar. Você não está entendendo que eu não estou brigando com você, eu estou lutando por você, para você não cair nas garras de Satanás, te diz o Senhor. Eu quero você firme, eu quero a tua lâmpada acesa, glória ao nome do Senhor. Azeite você não tem como dividir, mas fogo você tem. Se tiver um irmão, uma irmã que tem um azeite, tem a palavra no coração, mas não tem mais a chama acesa, você vai, faz uma oração e da tua chama passa para dele, acende o pavio e o pavio que fumega não se apagará. Uria, andala, súria, cantai. Irmão, recebe fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, recebe a glória da palavra sobre a tua vida e onde precisar encher, acender lamparina, Deus encherá pela sua palavra. Glória a Deus nas alturas. Tem fogo aí, irmão? Tem fogo do Espírito Santo aí, irmã? Fale em língua agora. Bate palma. Glorifica a Deus agora. É tempo de dispensação. É tempo de uma shawirta bastariarema, baluança limaria cantai, uria, é tempo de uma elevação espiritual e de um derramamento de glória que nunca faltará sobre a igreja. Então guarda essa palavra, guarda essa lima, Cabuar, Lemar, Ida, Russa, Charada, Randa, Zarabauela, Nassalá. Guarda essa palavra, dá glória a Deus, dá glória a Deus. O Espírito Santo vai invadir tua casa agora. A presença de Deus vai sobre ti agora. Haverá uma cura agora sobre a tua alma, sobre a tua vida. E você glorificará o nome do Senhor e aprenderá que a tua lamparina nunca poderá estar apagada. Deus seja louvado. Amém, Jesus.